Oi, tudo bom? Eu sou o Fabrício Peruso, o Papai Investidor. Nessa série, eu vou te mostrar um método que pessoas comuns, como eu e você, estão usando para formar um patrimônio excelente de maneira segura e automática. Com esse método, tu será capaz de investir com muito lucro e total segurança, sem sofrer com o sobe e desce da Bolsa de Valores e sem medo de perder o dinheiro no meio do caminho. Esse método também é usado por pessoas que já possuem um patrimônio relevante, como uma forma segura e lucrativa de diversificação dos investimentos. Olha os resultados de algumas pessoas que estão usando esse método para fazer crescer o seu patrimônio. José recebeu R$23 mil por uma carta que foi contemplada em 2 meses. Ele investiu nela um total de R$1.215, tendo um lucro líquido de mais de R$21 mil. Já o Carlos recebeu R$24 mil por uma carta que havia investido apenas os R$507 da primeira prestação. Contemplou no primeiro mês e ganhou quase 50 vezes o valor investido. Olha a mensagem que ele me mandou. Fiquei feliz demais, meu aniversário é dia 25, já me sinto presenteado, obrigado. O Daniel vendeu por R$32.800 uma carta contemplada em 28 meses. Ele investiu nela um total de R$13.800, teve um ganho de 130% sobre o valor investido em pouco mais de 2 anos. O Guilherme recebeu R$28.700 por uma carta contemplada em 2 meses. Ele tinha investido R$1.050 e lucrou mais de 27 mil. Algum tempo atrás, uma das minhas cartas foi sorteada depois de 17 meses de pagamento. Eu tinha investido por volta de R$8 mil e vendi essa carta por mais de R$30 mil. Multipliquei por 4 meu investimento em apenas 1 ano e meio. Essas pessoas todas não precisaram dedicar nem 10 minutos por mês para conseguir todo esse lucro. Elas puderam se dedicar às suas carreiras enquanto viam seu patrimônio crescer. Com esse método, tu não precisa ficar de olho no teu investimento, nem ficar preocupado com o noticiário político ou com os escândalos do mercado financeiro. Eu só cheguei nesse método depois de perder todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha, na Bolsa de Valores em 2001. Foi no fatídico atentado de 11 de setembro. Eu só tinha investimento na Bolsa de Valores em ações de tecnologia. Eu investia em ações tudo que sobrava do que eu ganhava com o meu negócio. Mas os meus investimentos tinham 2 problemas. O primeiro, que eu não tinha disciplina para guardar dinheiro. Eu gastava tudo que eu ganhava e só guardava quando sobrava alguma coisa. O meu prazer naquela época eram as novidades de tecnologia, palm top, máquina fotográfica, notebook. O segundo problema que eu tinha era que eu não sabia investir. Eu tinha pressa em ver o meu dinheiro crescer. E essa pressa me fazia investir sem medir os riscos do que eu estava fazendo. O resultado disso tudo foi que eu quebrei naquele episódio. Quando os aviões derrubaram as Torres Gêmeas, a minha carteira despencou 96% em 3 dias. Eu só tinha ações de um único setor, de tecnologia, sem nenhuma proteção ou diversificação. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. Eu fui atrás de um novo jeito de investir. E aí eu comecei a fazer um curso de transações imobiliárias para entender sobre o mercado de imóveis. Eu não pretendia me tornar corretor de imóveis. Eu queria mesmo era saber os detalhes todos para não cometer os erros primários quando eu fosse investir nesse ramo. Nesse curso, uma das colegas, ela era vendedora de consórcio. Em uma conversa, ela perguntou se eu não queria comprar uma carta com ela. Usou a pior abordagem que o vendedor pode usar. Fabrício, faz um consórcio comigo para me ajudar a bater minha meta. Bom, na hora eu não comprei nada, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça. Como eu não estava mais investindo na bolsa, eu pensei o seguinte: eu vou fazer um consórcio e pelo menos eu tenho esse compromisso de reservar um valor todos os meses para um objetivo sólido. Quando contemplar, eu compro o meu primeiro imóvel de investimento. E aí eu comecei, pagando por 2 cartas de crédito de R$25 mil cada, as menores que tinha na época. E aí, 10 meses depois, eu recebo a boa notícia. Uma dessas cartas tinha sido contemplada. Mas então, eu tive uma segunda surpresa. A vendedora me ligou dizendo que eu tinha sido sorteado, mas ela também disse: Fabrício, eu tenho um cliente que está precisando muito de uma carta de crédito contemplada para comprar um imóvel. Ele oferece R$1.800 para tu transferir essa carta para ele. Tu topa?
E eu perguntei, como assim? Ele assume a minha carta e eu recebo o dobro do que eu paguei nesses 10 meses, é isso? É isso mesmo. Tu não vai ter nenhuma obrigação com a carta depois dela transferida. E foi o que eu fiz. Vendi a carta, embolsei o lucro. Mas além do lucro, o que me chamou muita atenção foi que eu não precisei envolver nenhum imóvel nessa transação. Um ano depois, quando eu já tinha algumas cartas contempladas e vendidas, eu escrevi no meu site pessoal o primeiro artigo explicando a maneira como eu estava investindo o meu dinheiro. O método que eu desenvolvi é baseado no investimento em consórcio de imóveis, mas eu não vou te ensinar a comprar ou investir em imóveis. Tu inicia um consórcio e vende ele com lucro, assim como eu fiz. E é nessa rotatividade que o bolo financeiro começa a aumentar. Nesses 20 anos, o histórico que eu observei com os meus resultados, os resultados dos meus amigos e clientes, é que a gente consegue um retorno suficiente para dobrar o valor investido a cada 2 ou 3 anos. Essa é uma média do que eu observei com quem segue o método. Na melhor das hipóteses, tu lucra muito mais do que isso. Na pior, vai ter uma rentabilidade semelhante à que teria se tivesse investido o dinheiro na renda fixa. Agora eu vou fazer uma comparação do consórcio com o financiamento imobiliário, sem a intenção de debater aqui qual deles é melhor, nem defender um ou outro. Essa comparação é a base para entender por que a carta de crédito pode ser vendida com lucro. Se tu fizer uma simulação de financiamento, tu vai encontrar valores parecidos com esses no banco. Essa simulação que é uma simulação real que eu fiz no site de um grande banco. Pega o valor de imóvel, o valor do crédito de R$500 mil. Para conseguir esse crédito, precisa dar uma entrada de R$100 mil, 20%. Na prática, tu está financiando só R$400 mil. A primeira prestação vai ser de R$ 4.139 e um prazo de 35 anos para esse valor. Se a gente iniciar um consórcio com esse mesmo crédito, a gente encontra esses valores nas grandes administradoras do país. Crédito de R$500 mil, primeira prestação de R$ 3.182, num prazo máximo de 216 meses, que é igual a 18 anos. Vamos colocar esses valores lado a lado para facilitar a visualização. Vai ficar assim, crédito de R$500 mil, entrada de 100 mil, que só existe no financiamento, a primeira prestação mensal de cada um deles e o prazo máximo de 35 anos no financiamento e 18 anos no consórcio. Mas no consórcio tu não pode comprar o imóvel imediatamente e tu não sabe quando tu vai ser contemplado. Então vamos supor que tu fizeste esse consórcio e ele foi contemplado no 3º mês. A gente teria o seguinte, pagaste 3 prestações de R$ 3.182, que dá um total de R$ 9.564. Nesse momento a carta está pronta para usar. Percebe que tu tem nas mãos uma carta de crédito de valor muito mais vantajoso e barato do que o financiamento? Enquanto no financiamento tu é obrigado a dar R$100 mil de entrada e vai pagar pelo dobro do prazo do consórcio, uma parcela que começa muito maior, no consórcio tu tem metade das prestações iniciais e bem mais baixas as parcelas. Se existem pessoas fazendo financiamentos como esse, a gente pode vender a nossa carta de crédito pelos mesmos 100 mil da entrada do financiamento. E quem estiver comprando vai pagar pela metade do prazo com parcelas iniciais bem menores. Deixa eu explicar de novo. A gente pode vender a nossa carta pela qual a gente pagou pouco mais de R$ 9.500, no exemplo anterior, por R$100 mil. E quem está comprando vai pagar prestações menores por um prazo de metade do tempo que teria que pagar em um financiamento semelhante. Mas deixa eu explicar que não é comum contemplar uma carta em tão pouco tempo. Então, esse é um exemplo que deixa evidente o motivo de uma carta contemplada poder ser vendida com um lucro tão fora do comum. Mas para considerar isso um investimento, a gente não pode depender só da sorte. Por isso, o método que eu vou te ensinar transforma o consórcio em um investimento lucrativo e com prazos bem menores do que tu possa imaginar. O primeiro passo para isso é multiplicar as nossas chances de contemplar cedo. Pouca gente sabe, mas existem planos de consórcio de imóvel com crédito de pequeno valor, por exemplo, R$100 mil. Em vez de fazer apenas uma carta maior, a gente pode investir em várias cartas menores. Por exemplo, 5 cartas de R$100 mil têm 5 vezes mais probabilidades de contemplação de uma delas, pelo menos, investindo o mesmo valor mensal
que apenas uma carta de 500 mil reais. Esse é o primeiro passo onde a gente começa a usar a matemática a nosso favor. O objetivo de fazer várias cartas ao mesmo tempo é ter muito mais chances de contemplação, de que algumas delas contemplem mais cedo. A gente não precisa esperar todas serem contempladas para vender o conjunto inteiro de uma só vez. Cada carta que a gente contempla, a gente vende e embolsa o lucro. A cada venda, a gente pode aumentar o número de carta que a gente investe para ver esse giro crescer e o nosso bolo financeiro crescer mais rápido. Cada contemplação serve como fermento para o próximo passo. Tu pode pensar que esse valor de crédito é pequeno demais para comprar qualquer imóvel real. E é verdade, mas isso não é um problema. O que eu vou explicar em seguida é uma das bases desse método. Algumas administradoras permitem juntar as cartas de crédito para formar um valor maior. Por exemplo, se alguém quer comprar um imóvel de 300 mil, pode juntar 3 cartas de 100 mil cada uma para formar o valor necessário. Essa possibilidade de juntar os créditos contemplados para formar valores maiores de aquisição torna possível vender com facilidade essas cartas de pequeno valor. Tua carta ela é vendida junto de outras que formam o valor total que o comprador do crédito precisa. E quem é então o comprador final das cartas contempladas? Todos aqueles que desejam comprar um imóvel e não possuem o valor total para isso. É uma quantidade muito grande de pessoas, porque engloba todas as pessoas que estão dispostas a fazer um financiamento e também aqueles que têm dificuldade de comprovar a renda necessária para o financiamento. A aprovação do crédito do consórcio ela é menos burocrática do que a de um financiamento. Isso torna o público que pode comprar essas cartas muito maior do que simplesmente aqueles que podem financiar. O segundo benefício sensacional de investir com essas cartas menores é que o nosso lucro é legalmente isento de imposto de renda na maioria dos casos. Olha alguns exemplos de amigos investidores que lucraram sem precisar pagar impostos. O André vendeu a carta dele por 23 mil reais, pagou uma prestação de 526 reais e lucrou mais de 22 mil nessa venda. Não pagou nenhum centavo de imposto. O Fabrício, meu xará lá do Rio Grande do Norte, vendeu a carta dele por R$ 26.700. Pagou, até ser contemplado, um total de R$ 3.700 e lucrou mais de 23 mil com a venda. Também não pagou nenhum centavo de imposto. Nos investimentos tradicionais, a cada giro que a gente faz dos valores, a gente deixa boa parte dos lucros para o governo, na forma dos impostos. A gente compra ação e vende elas com lucro e lá se vão 15% de imposto de renda sobre aquilo que a gente ganhou. Tu investe no Tesouro Direto, vende com lucro e se esse lucro veio meio rápido, lá se vão 22,5% de imposto de renda. Com esse método, isso não acontece, porque a carta contemplada se enquadra na categoria de bens e direitos de pequeno valor. Para esses casos, a Receita Federal define que são isentos os lucros obtidos nas vendas até o valor de R$ 35 mil. No ano seguinte, a gente vai declarar os nossos lucros e colocar eles lá, na aba de lucros isentos ou não tributáveis da nossa declaração de imposto de renda. É um lucro legal, declarado, mas sobre o qual a gente não perde nem um pedacinho para o leão. Esse dinheiro entra livre na tua conta. E se esse limite de R$ 35 mil mensais for ultrapassado, o imposto a ser pago é de 15% sobre o lucro, que é o valor da venda menos o que a gente pagou nas prestações até então. No entanto, na maioria dos casos, uma carta de crédito dessas menores é vendida por menos do que esses R$ 35 mil. Como deu para perceber, eu só falei do método usando o consórcio de imóveis, e isso não é por acaso. Se tu contempla cedo uma carta de veículos, tu também pode vendê-la com lucro. Mas por conta do prazo dos consórcios de veículos ser muito curto, o valor da prestação fica muito maior para o mesmo valor de crédito. Então tu estaria investindo a mesma coisa para ter muito menos lucro. Além disso, por conta do prazo curto do consórcio de veículos, a gente não tem as probabilidades a nosso favor e a gente fica só dependente da sorte, mas com essa sorte jogando contra nós. Não é qualquer plano de consórcio que traz o resultado que a gente espera nesse investimento. Um bom plano, ele tem características que permitem entregar a maior parte das contemplações antes da metade do prazo, ou seja, muito antes do final. Quando fazemos várias cartas em um bom plano, as chances são de ter a maior parte delas contemplando dentro do período de maior lucro.
Em um plano ruim, acontece o contrário. A maior parte das contemplações do grupo acontecem no período final. De nada adianta ter várias cartas em um grupo ruim, porque a maior parte delas vai demorar para contemplar e vão cair justamente no período em que a gente não tem mais lucros. Essa diferença entre ter mais contemplações antecipadas ou tardias acontece por conta do saldo financeiro do grupo. Os planos que prejudicam o saldo do grupo são aqueles onde todos os participantes pagam parcelas com desconto de 50% até a contemplação. São os famosos planos de meia parcela. Com todos os participantes pagando meia parcela, o grupo arrecada metade do valor que deveria arrecadar e não possui saldo de sobra. Esses grupos entregam muito menos contemplações do que seriam possíveis de entregar quando comparados com os grupos onde todos pagam parcela normal. Isso faz com que o perfil de contemplações seja deslocado para o final do plano. Na maioria das administradoras que têm planos de meia parcela, a situação é ainda pior, pois há antecipação das taxas nas primeiras parcelas, e as taxas são cobradas sobre o valor total do crédito. Nos planos de meia parcela, as chances de contemplar no período mais lucrativo são minúsculas. Esses planos são ótimos para os vendedores de consórcio, que têm um produto que parece mais barato, mas para o nosso método eles falham miseravelmente. Um bom consórcio, para investimento, ele tem que ter a maior parte ou todos os integrantes pagando parcela normal, sem desconto. Assim, sobra saldo financeiro para entregar mais contemplações antecipadas. Contemplações antecipadas acontecem por uma modalidade de lance chamada lance livre. O lance livre funciona assim: quem ofertar o maior lance ganha a contemplação. Normalmente, o lance livre fica em torno de 50% ou 60% do valor do crédito para ser o vencedor. Esse lance não é vantajoso para vender a carta com lucro, nem para comprar o imóvel. Com todo esse pagamento adiantado, não sobra nenhuma margem para vender essa carta com lucro. O que nos interessa como investidores é o sorteio. A nossa margem de lucro é muito mais alta. Esse comportamento médio de outras pessoas oferecendo lance livre é benéfico para nós, porque o grupo diminui de tamanho mais rápido. Essas cotas contempladas por lance, elas deixam de participar das assembleias. Isso faz com que a maior parte das contemplações aconteçam mais no início do que no final. Em determinados meses, a gente chega a ter até 8 contemplações extras por lance livre. Esse fluxo não acontece desde o primeiro mês, mas ele começa a ganhar mais força depois de passados alguns meses da formação dos grupos. Esse tipo de entrega antecipada não acontece em grupos de meia parcela que tem muito pouco saldo disponível para as entregas. Outra característica que prejudica o saldo do grupo é o número de desistentes. A cota que desiste não contribui com o saldo até ser substituída. Se a quantidade de desistentes é grande, o grupo fica com saldo baixo e não antecipa as entregas por lance. Olha esse exemplo de uma carta de um consórcio de um grande banco. Esse é um grupo de 1.000 participantes, onde já haviam 2.840 desistentes ou excluídos. Ou seja, a rotatividade é muito grande, o saldo do grupo fica prejudicado, não sobra dinheiro para entregar mais contemplações. Eu te aconselho a fugir dos consórcios dos grandes bancos. Eles normalmente têm esse tipo de rotatividade maior. Os gerentes empurram o consórcio para os seus clientes que não precisam desse serviço. Passa um tempo, essas pessoas que já tiveram aprovado aquilo que realmente desejavam do banco, desistem desse consórcio e o grupo então está sempre em busca de novos cotistas. O método busca uma rentabilidade média muito acima de qualquer investimento em renda fixa. Rentabilidade média quer dizer que em algumas cartas a gente vai ter rendimentos tão sensacionais que eles jogam a nossa rentabilidade total lá para cima, quando a gente faz a média com todas as cartas. Veja como ficam os resultados de quem está fazendo várias cartas no plano correto para esse investimento. O Daniel começou pagando 5 cartas com um investimento mensal de R$ 2.343 por mês. Ele contemplou uma delas no 27º mês. Eu vendi a cota dele no mês seguinte por R$ 32.800. Somando o valor que ele tinha pago nas 4 cartas que permaneceram com ele, mais esses 32 mil da carta que foi vendida, o Daniel tem um total de R$ 85.900.
Considerando os valores investidos por mês, o Daniel teve até agora um rendimento equivalente a quase 2% ao mês líquido durante todo esse período, pagando zero de imposto de renda. Mas não para por aí. Daniel contemplou uma segunda carta um tempo depois, no 38º mês. Essa segunda carta já tinha tido 3 correções anuais pelo INCC, mantendo o poder de lucro por todo esse período. Eu vendi a carta dele recentemente por R$45 mil. A rentabilidade dele até o momento passa dos 3% ao mês de média. E esse é o poder desse método de investimento usando os consórcios. Já o Frederico teve uma contemplação mais cedo. Ele começou investindo com 4 cartas com uma prestação de R$2.100 por mês. Passaram 3 meses e uma delas foi contemplada. Pagou R$1.574 em prestações e vendemos ela por R$26.718. Nesse momento, o investimento do Frederico totalizava R$31.440. A soma do valor já pago nas 3 cartas que permanecem com ele, mais o valor da venda da carta contemplada. Nesse caso do Frederico, não faz nem sentido eu calcular a rentabilidade mensal. Ele teve um ganho rápido de mais de 5 vezes o valor que ele investiu. Olha que interessante. Mesmo se ele não contemplar nenhuma dessas 3 cartas que restaram com ele pelos próximos 40 meses, ele ainda estaria lucrando o equivalente a uma renda fixa de 2% ao mês no final desse período. Mas o Frederico aplicou a próxima estratégia do método que eu vou te ensinar agora. Não faria sentido se o Frederico parasse de investir os mesmos R$2.000 por mês que ele já estava investindo quando começou. Se tu está criando patrimônio e fazendo aportes regulares, não tem por que parar de fazer esses novos aportes em tão pouco tempo. Então, ele refez uma nova carta para continuar investindo o mesmo valor mensal que vinha investindo. E fez uma 5ª carta que será paga com o dinheiro que ele recebeu da venda dessa primeira contemplada. É possível pagar essa carta extra por mais de 4 anos com o lucro obtido na venda da primeira carta. Ele aumentou as chances de ganhar outra bolada de dinheiro sem colocar mais dinheiro do próprio bolso. Esse é o efeito bola de neve. Começamos a pagar por novas cartas com os lucros obtidos na contemplação das primeiras. Como fica a correção anual do consórcio para esse investimento? Todo consórcio é atualizado anualmente por algum índice de correção. No caso dos consórcios de imóveis, o crédito e as prestações são corrigidas pelo INCC, o Índice Nacional do Custo de Construção. A média histórica desse índice nos últimos 20 anos é de 7% ao ano. A primeira correção acontece no 14º mês e as demais correções acontecem de ano em ano. Em algum momento do ano de 2021, o INCC chegou a acumular 17% de aumento em 12 meses. Vamos ver como é vantajosa essa correção para o nosso método de investimento. A gente pega um crédito de R$100 mil que passou por esse aumento e agora está em 117 mil. Com o crédito maior, aumentou também o potencial de venda dessa carta. A depender de quando ela contemplar, na pior das hipóteses, a gente vai ter um acréscimo de R$3.400 no valor da venda. As parcelas desse crédito, que antes eram de R$650, passarão a ser 760 depois da correção. São R$110 a mais por mês ou R$1.320 a mais no ano. Olha só, a correção do INCC aumentou muito mais o valor que a gente pode receber pela venda da carta contemplada do que o valor que vai ser pago a mais em um ano de prestações. Esse efeito das atualizações faz com que a gente consiga um lucro sensacional acima de qualquer renda fixa por um longo período. Nesses 20 anos, eu já observei milhares de cartas minhas e de clientes. Nos grupos em que eu participo, as chances são bem maiores de contemplar no primeiro terço do plano do que nos 2 últimos. Isso não é uma regra, é observação. Não tem garantia quanto ao prazo de contemplação. Em média, esses grupos entregam quase 70% das contemplações antes da metade do plano. Eu já tive clientes que tiveram contemplações em prazos um pouco mais longos, mas ainda assim saíram mais do que satisfeitos com os resultados obtidos. No limite, eu indico o lance livre para resgatar o dinheiro de uma cota que esteja demorando mais do que a metade do plano para recomeçar o giro com uma carta nova. Existem 3 critérios na escolha da administradora para garantir que a gente vai conseguir vender essa carta contemplada.
O primeiro critério é saber se a administradora permite fazer a junção das cartas contempladas. Permitir a junção de cartas significa o seguinte: se existem 3 cartas contempladas de R$100 mil cada, elas podem ser usadas em conjunto para formar um crédito total de 300 mil. Além disso, também é preciso que ela permita a junção de cartas de qualquer um dos seus grupos. Por exemplo, se a administradora tem 50 grupos, qualquer carta de qualquer grupo precisa ser passível de se juntar às outras. O segundo critério é saber se a administradora possui boa quantidade de cartas disponíveis no mercado. Sem isso, de nada adianta poder juntar créditos se não existirem outras cartas da mesma administradora disponíveis para venda. Administradoras pequenas, com poucos grupos em andamento, não funcionam para aplicar o método, porque a gente não consegue encontrar outras cartas para juntar e vender. O terceiro critério, então, para a escolha do plano é saber se a administradora permite o maior número possível de modalidades de uso do crédito. Por exemplo, existem administradoras com planos que não podem ser usados para construção. Outras não permitem usar o crédito para reformas. Alguns planos não permitem comprar terreno. O plano e a administradora ideais para o investimento não podem ter essas limitações. Eles devem permitir o uso para todas as modalidades possíveis. Caso contrário, a gente fica limitado para encontrar os compradores. Depois de investir em dezenas de cartas pessoais e ajudar muitos amigos a investir dessa maneira nos primeiros anos, eu acabei abrindo uma empresa em 2005, especializada em auxiliar as pessoas nesse investimento. Hoje, a Megacombo é a maior representação da Rodobens Consórcio no país. É a empresa com os melhores planos que eu indico para fazer esse investimento. A Rodobens é um dos maiores e mais tradicionais grupos empresariais do país, com mais de 60 anos de história e está entre as 6 maiores administradoras de consórcio de imóveis em quantidade de grupos. Os motivos da minha escolha são simplesmente porque ela é a que tem os planos mais adequados e lucrativos para esse investimento. É apenas com ela que eu adquiro os meus próprios consórcios. É apenas ela que eu indico para você fazer os seus planos também. Por estar quase há 20 anos no mercado investindo e divulgando essa oportunidade, eu tenho lista de espera de pessoas interessadas na compra de cartas contempladas. Eu garanto a venda para os meus clientes. Eu presto esse serviço de intermediação de forma totalmente sem custo. É a minha forma de fidelização. É a maneira com que eu retribuo a confiança no meu trabalho. Ao possibilitar que os meus clientes recebam o máximo de lucro possível nas suas cartas contempladas, eu reforço neles a vontade de, em seguida, retomar os seus investimentos com novas cartas. Aqui a gente ganha junto. Eu estou aqui para te ajudar a lucrar de verdade, em todas as etapas desse investimento. Normalmente, a venda da carta contemplada acontece entre 2 a 4 semanas depois da contemplação. Ainda sobre o processo de venda, muitos me perguntam sobre a segurança dessa venda e como se dá o processo. É relativamente simples. Para os meus clientes, eu entro como intermediário de confiança. Funciona assim: o comprador paga um sinal para confirmar a intenção de compra e envia os documentos necessários para iniciar o processo de aprovação junto à administradora. Depois da transferência ser aprovada pela administradora, o comprador conclui o pagamento da carta. O vendedor, então, assina o documento de transferência e eu envio esse documento para o comprador assinar e concluir a transferência. A partir desse momento, tu não tem mais nenhuma obrigação com aquela carta vendida. Ela passa totalmente para o nome do comprador. E o valor da venda está bonito na tua conta bancária. Eu já participei de dezenas de grupos diferentes, conheci diversas administradoras ao longo do caminho. A escolha da administradora não se dá por acaso. Eu levo em consideração todos os aspectos para que a venda da carta contemplada seja possível, lucrativa e rápida. Tão importante quanto isso, eu levo em consideração que os grupos e planos possuam muito mais probabilidade de contemplação nos primeiros 6 anos iniciais do que nos 12 anos restantes, para otimizar matematicamente os nossos lucros. Agora presta atenção nessa parte. O que eu estou te apresentando é uma oportunidade de formar e alavancar patrimônio em prazos muito menores do que a gente faria em investimentos tradicionais.
Mas existe uma forma de perder dinheiro neste investimento. Sem a contemplação, não tem como resgatar os valores. Se a carta for cancelada antes de contemplar, tem perdas da ordem de 50% dos valores pagos. Por isso que eu indico os investidores a fazer apenas a quantidade de cartas cujas prestações sejam tranquilas de manter mensalmente por longo prazo. A gente consegue o maior lucro na venda da carta quando contempla o consórcio pelo sorteio. O valor já pago na carta vai ser menor e a gente tem mais margem de lucro sobre ela. E para isso, eu projetei um grupo exclusivo para investimento, o Plano Linear de Investimento Mega Combo. Eu desenhei a matemática desse grupo com base nos aspectos que mais nos interessam nesse método. O plano foi aprovado pela Rodobens e vai entregar 2 sorteios por mês com apenas 650 participantes. É o grupo com a maior probabilidade de contemplação entre todos os existentes na modalidade mais lucrativa que nos interessa, o sorteio. Esse plano tem cotas de R$100 mil em 216 meses e prestação de pouco menos de R$650. A parcela é cheia, o que quer dizer que o plano não tem redução nas prestações antes da contemplação. Pagando parcela cheia desde o começo, o saldo do grupo fica muito mais robusto para acelerar as contemplações. Nosso primeiro passo é definir qual o valor mensal tu deseja investir para saber qual a quantidade de cartas a fazer. Nesse grupo, o valor das prestações iniciais é de pouco menos de R$650 mensais. Assim, se tu tens R$1.300 por mês, vai poder começar com 2 cartas. Se tiver um pouco mais de 3 mil por mês, seriam 5 cartas e assim por diante. Essas são as parcelas do primeiro ano. Depois disso, o crédito é reajustado pelo INCC de ano em ano, assim como o valor das parcelas. Para referência, a média do INCC dos últimos 20 anos é de 7% ao ano. Então leva isso em consideração no teu planejamento de ano em ano. Se tu pode fazer 5 ou 10 cartas com tranquilidade, não faz o menor sentido começar com 2 ou 3 apenas para testar o método. A velocidade com que tu vai ver esse giro acontecer depende diretamente da quantidade de cartas que tu tens. Começar com menos cartas do que tu poderia vai demorar mais para ver acontecendo o lucro fenomenal desse método. Aqui embaixo do vídeo tem um botão que te leva a um formulário de pré-reserva. Nele, tu preenche teu e-mail, nome, telefone e o número de cotas que tu tens interesse. Eu e minha equipe te ajudaremos em todo o processo de contratação dessas cartas. Tudo é muito simples e feito inteiramente online. Tu pode pagar a primeira prestação do consórcio através do boleto bancário ou cartão de crédito. Os pagamentos seguintes vão ser sempre por boleto bancário, com vencimento no dia 10 de cada mês. Como eu disse, tu não paga nada diretamente para mim. Tu paga somente a Rodobens. O teu pagamento conta diretamente como pagamento da primeira prestação das tuas cotas de consórcio. Não tem taxa de adesão, nem nenhuma outra cobrança escondida. É só o valor da prestação, que já inclui taxa de administração e seguro prestamista. Esse grupo de investimento é exclusividade da minha representação Mega Combo. Tu conta com a minha orientação e acompanhamento pessoal sem nenhum custo extra. É literalmente o melhor grupo para investir entre todos os que eu já participei nesses mais de 20 anos. Eu desenhei este grupo porque era o grupo que eu sempre sonhei ter para poder investir. Se tu quer fazer parte desse grupo, preenche o teu contato através do formulário que se encontra no botão aqui embaixo desse vídeo. Um forte abraço, que seja o começo de muito patrimônio na tua vida.